Estamos começando mais um programa Chat Pensando em Você, aqui no canal Arte Agora. E hoje, eu e Meraldo Zirman vamos conversar sobre a presença paterna na literatura mundial. É um tema... Meraldo acabou de chegar. Meraldo, tudo bem, Meraldo? Houve um pequeno embaraço tecnológico, mas eu sei que a dupla, você e o nosso querido Jorge, mestre Jorge, estão prontos para superar qualquer... Tudo bom? Como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo bem é a maneira de dizer. Eu me recordo que uma vez eu disse na Inglaterra que eu estava more or less, mais ou menos, aí lá é uma coisa horrível. O professor meu veio correndo perguntar por que eu estava tão infeliz com alguma coisa. Eu respondi rapidamente, né, entrar no plantão. Aham. Mas ainda bem que nós temos esse modo otimista de ver as coisas, né? Então a gente sempre diz que está bem. E me parece que isso é uma característica brasileira, né? Nunca está, É, sempre está. Eu lembro, Meraldo, vou contar uma coisa que refere até uma passagem muito triste da minha vida, mas esqueci, minha mãe era uma mulher espetacular. Minha mãe, ela não tinha tempo ruim. Eu lembro que ela já estava no leito de morte, já aguardando a passagem. Eu visitá-la e perguntei, tudo bom, mamãe? Meu jeitão assim. E ela já quase sem poder falar, ela disse, tudo está bem. Eu nunca mais vou esquecer disso. Depois, eu até achei que a pergunta minha não ter sido muito boa, mas eu acho que para ela foi muito boa. Ela respondeu que estava tudo muito bem, até porque ela estava na situação, ela sabia, né, que estava na iminência de fazer a partida, de deixar, mas ela manteve o otimismo e falou com uma brasileira. Está tudo muito bem. Não está mais ou menos, está tudo muito bem. Ô, Meraldo, eu qualquer sou... dia, qualquer dia nós vamos conversar sobre isso, porque hoje o assunto será a importância da paternidade na formação do indivíduo. Perfeito. Mas a mãe é o útero, a, a, a coisa mais sublime do mundo. E neste nossa conversa, nós vamos falar da paternidade. Lembro que no dia 13 de agosto, repare que dia bom, comemoraram o Dia dos Pais. E Exatamente. é justamente isso que me lembrou alguns pensamentos sobre a importância da paternidade. Mas a mãe é sempre a rainha do lar, da Não família, tem, de tudo. exatamente. Mãe é mãe. Tem muito que... A Foi mãe... apenas coincidência. não, interessante é o Você vai seguinte, me contar isso. é que a mãe é assim, a figura materna, não é humana, não, né? Tem uma fotografia muito famosa, de um passarinho, né? Pomba, não sei qual passarinho, chuva terrível, ela com as asas abertas, basta de cada asa um filhote. Aquilo mostra realmente ela está tomando chuva. E tem uma charge também muito famosa com relação à mãe, é uma rata com a cauda muito comprida, e ela de mãos dadas com o ratinho. E o ratinho, tá vendo, mãe? Tem muito perigo. Só que o rabo da rata está coalhado de ratoeiras, né? E as ratoeiras pegavam, e a mãe, porque estava protegendo o ratinho, todas as ratoeiras pegavam o rabo da rata, né? Mas o ratinho dizia, tá vendo, mãe? Que não tem muito perigo. E ela dizia, meu filho, não tem muito perigo. Mas ela estava, coitada, sofrendo tudo, né? Mas, Meraldo, como sempre, vamos fazer esse nosso encontro. Eu vou colocar é, apresentações de slide de sua palestra, né? Está todo mundo ansioso para ver. E depois depois de ter a honra de ver você falar, eu vou fazer algumas perguntas, Certo? Eu tá queria que certo? você, por favor, quando você fazer, você pergunta a mim, se quiser, churrasco de mãe, que minha mãe é do Rio Grande do Sul, tá? Ah, tá bom.
Tá certo, tá certo. Vamos lá, Tá, né? vamos lá. Vou projetar o primeiro slide para dar uma ideia melhor do que nós vamos, pelo menos, dar o início do jogo, da conversa, do papo. Temos tantos nomes, por que é que arranjamos fake chat, essas coisas todas? Mas deixa isso. A presença paterna na literatura universal. Eu, como o seu, vamos dizer assim, é arte, então eu, como acho a literatura e acredito nela como forma de arte, então vamos focar no ponto só, a literatura universal e a influência dos pais, do pai, sobre o escritor. Deu para entender? Sim. Vamos então passar presença paterna na literatura universal. Esse senhor aí, idoso, sorridente, é Donald Winnicott. Nasceu em 1896 e faleceu em 1971. É um dos meus inspiradores, professores que mais me influenciaram. Ele é pediatra e psicanalista. E dizem os entendidos em psicanálise, que eu sou psicoterapeuta, fui, que ele, depois de Freud e Lacan, é um dos mais importantes psicanalistas do mundo. E ele era de origem inglesa e começou a vida como pediatra. E, em vez de ir da clínica para a psicanálise, o que é uma maneira muito comum da neurologia, da psiquiatria, ele veio da pediatria, como eu, para a psicanálise. Eu fui psicoterapeuta. Claro? Vamos então. Winnicott é o nome dele. Deu ênfase à figura materna no início do desenvolvimento, mas reconheceu a importância do papel do pai. Lembre-se que foi no meado dos séculos passados, 20. A presença, interação e participação emocional ativa do pai são essenciais para o desenvolvimento saudável das crianças, contribuindo para a base sólida do crescimento psicológico e emocional. Então, como ele partiu da pediatria, como eu, aí então, só que ele é importantíssimo, de maneira que ele tem um lema, que não é dele, mas ele criou: a criança é o pai do homem. E quem é a mais importante nessa gênese, eu já falei isso a vocês, é o avô materno, quando consegue atender às necessidades da filha, que vai engravidar e tê-lo. Não sei se fiz já falamos sobre isso. Donald Winnicott, a importância do pai na criação dos filhos, das filhos e filhas. Enfatiza a importância do pai suficientemente bom no desenvolvimento saudável da criança, que, como a mãe, cria um ambiente seguro e amoroso. A presença paterna ajuda a estabelecer limites, estrutura o senso da realidade externa, auxiliando a criança a desenvolver sua identidade e habilidades sociais. A figura paterna é muito importante para a vida toda da criança. Ela é um fator importante de identidade
e, sobretudo, de estabelecer limites. Passar para outro. Aí, vocês podem estranhar ou não, o pai suficientemente bom. Ele escrevia muito sobre a mãe suficientemente boa. É aquele que, da mesma forma que a mãe, colabora para estabelecer um ambiente seguro, estável e afetuoso para a criança. É muito importante nós vermos isso, principalmente agora, com várias modificações da família. A influência da figura paterna na literatura, para delimitar, é duradoura e universal, refletindo-se em obras atemporais. Abordarei esse tema começando com um renomado pediatra e psicanalista, que já comecei, impactou a minha prática como pediatra e psicoterapeuta, enfatizando isto e chamando a atenção. Começo com o grande da literatura mundial, Fyodor Dostoiévski, 1821-1881. A sombra da relação paterna se reflete em personagens atormentadas de dilemas morais, porque o pai dele foi assassinado, ele assistiu e teve uma influência muito grande da sua obra. Basta lembrar os irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Crime e Castigo é um rapaz que não consegue viver em Petersburgo e resolve matar a senhoria onde ele estava hospedado. E os irmãos Karamazov é o parricídio. E ninguém vai me dizer que este autor, que inspirou Freud e a psicanálise, não vai ter importância esses episódios. O outro, de que eu sou fã mesmo, chama-se Ernest Hemingway. E Hemingway, o pai suicidou-se e ele suicidou-se na mesma idade do pai. Eu pergunto, você conhece Hemingway? Ninguém sabe ainda o que é, assim, os jovens. Eu digo, aquele que inventou Cuba Libre, a bebida Coca-Cola com rum. E O Velho e o Mar é um livrinho de 190 páginas. Pois bem, com esse livro e a obra dele, lógico, ele tirou o Prêmio Nobel de Literatura. É uma obra que eu recomendo a todos. Inclusive, fazendo um parênteses, eu quero dizer que quando o jovem me pergunta o que deve ler, eu digo, leiam os clássicos. Isso, o jornal lá de Brasília, o mais importante, publica isso, mas não bota meu nome. Agora eu vou falar com uma personagem, escritor, Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, 1871-1922. Ele escreveu 7 ou 8 obras importantíssimas e Em Busca do Tempo Perdido é um dos livros mais lidos no mundo todo, mais traduzidos e importantíssimo. E o pai teve muita influência na sua vida. A influência do pai de Marcel Proust, chamado Dr. Adrien Proust, ele era médico, professor da Universidade de Paris, na Escola de Medicina, aparece claramente no seu famoso livro Em Busca do Tempo Perdido.
e vou dizer por quê. O pai era uma pessoa super influente na medicina no seu tempo. E a ajuda paterna ampara a autoestima, as habilidades sociais e a adaptação, preparando a criança com uma vida e relacionamentos futuros. A cooperação equilibrada dos pais cria um ambiente enriquecedor, contribuindo para o crescimento global da criança e do futuro dessa criança. Estou voltando e indo, mostrando como as coisas se relacionam. E, dito isso, vamos conversar. Alexandre? Vamos sim, gente, vamos conversar. Eu estou às suas ordens. Eu estou pronto para conversar com você. Conversar com você é uma coisa muito boa. Conversar com você é algo que me enche de desafios, né? Eu acho que você é uma... Bom, eu queria começar por um outro lado, um outro viés. Veja bem, nós vivemos numa sociedade extremamente paternalista. Eu diria que é uma sociedade machista. A figura do pai ele é superestimada e a mulher fica numa situação a reboque, né? Uma situação secundária. E eu naturalmente, não vou até ousar trazer um tema que é muito difícil, né? É a presença do pai na Bíblia. Na Bíblia, que é o livro mais lido de todos os tempos, existe a figura do pai, né? E pai é o Deus. Deus é que é o pai. Interessante é que se coloca uma espécie de sexo no pai. Deus, né? Deus é um homem, né? Quer dizer, é o pai. Não diz que Deus é a mãe. Fala assim. Os livros se referem a Deus como pai e não como mãe, né? Então, e pelo contrário, né? Existem algumas religiões que decorrem da Igreja Católica e não dão nenhum destaque à mãe, a mãe de Jesus, por exemplo, né? Nossa Senhora Maria, né? Ela não fosse muito importante. Então, eu queria que você comentasse um pouco, à luz à luz daquilo que você... Por que é que os homens em Deus na figura do pai? Isso é um pouco de machismo ou é porque realmente as pessoas acham que o pai é que provedor, o pai é o anda, o pai é que é o bondoso, o pai é que é o justo, o pai é aquele que faz as coisas e que ensina, que mostra os caminhos, e não uma mãe, né? Eu me refiro especificamente no caso da Bíblia. Eu, por ser o livro mais lido de todos os tempos, provavelmente também é aquele que mais influência exerce. Eu não estou falando da Bíblia enquanto livro religioso. E a Bíblia enquanto literatura, naturalmente é uma literatura que está sempre associada à religião, à leitura sagrada, mas eu estou me referindo mesmo o fato dos autores da Bíblia, né, que são, né, assim, o pai, e associar a figura do pai a Deus. Nada mais ilustre do que isto associado a Deus. Uhum. É uma pergunta interessante e que eu nunca pensei nisto. Nunca maneira de falar enfática do minha cultura local. É o seguinte: realmente a paternidade é que dá o nome à criança. Você é Alexandre Santos, Santos deve ter vindo do seu pai. Oi. O meu é Meraldo Zisma, do meu pai. Agora, o mais fabuloso disso é o seguinte: eu não entendo de religião, quase não sou ateu, graças a Deus. Mas o interessante é que, por exemplo, no judaísmo, quem faz a criança ser judeu ou judia é a mãe. E
Por quê? Quando o Velho Testamento foi escrito, as tribos brigavam muito, a violência, entre aspas, contra a mulher era muito. Então, a única identidade era de onde a criança nasceu. E essa é uma explicação atual. Mas, quando você toma, pelo menos, o Velho Testamento e o judaísmo, que tem um novo, que mudou algumas coisas, mudaram, é o seguinte: a paternidade também é muito usado lá. Mas, por exemplo, uma criança que nasce de mãe judia, pode ser o pai judeu ou não, é considerada judia ou da religião de Moisés, mosaísmo. Essas religiões, de uma maneira geral, sejam abrâmicas, sabe que é a religião abrâmica, muçulmano, judeu, católico, ortodoxo, cristianismo, em geral, estão muito misturadas. E, para voltar ao mundo atual, há muitas narrativas para isso. E nós estamos a um problema das narrativas. Eu só posso responder a você que o passado é lido e interpretado no presente. Consequentemente, você lê de acordo com os seus valores atuais, com o seu presente. Então, é muito difícil você saber quais os fatos em si. Eu acredito que aqui no Brasil, seguindo os hábitos portugueses, a gente usa o nome do pai no fim. Na Espanha, os espanhóis no meio. E aí fica a confusão. Até hoje, eu não sei por que as mulheres, quando casam, atualmente têm que trocar de nome. Mas Aí interessante. houve uma emancipação feminina que não está mais balizando essas coisas. Mas eu soube outro dia, viu, Menaldo, é que essa possibilidade da troca do nome do matrimônio também se estende ao homem. Se o homem quiser trocar de nome por ocasião do matrimônio, também pode mudar. Só que eu não conheço ninguém, eu não conheço, né? Pode existir. Juridicamente é possível, mas do ponto de vista concreto, eu não conheço ninguém que tenha trocado de um homem, tenha trocado de nome porque casou. E as mulheres, a gente sabe que é a coisa mais comum do mundo é a mulher incorporar um pedaço do sobrenome do marido, e até trocar o nome mesmo, né? Mas se você, meu amigo, que é solteiro, quiser trocar de nome, incorporar um pedaço do nome da sua esposa, pode fazer, porque a lei lhe garante. Mas, ô Meraldo, quando eu falei assim, eu estava realmente, não estava preocupado muito com essa coisa, não. Porque, você sabe, eu não tenho religião, eu sou igual a você. Eu respeito a toda religião, respeito muito, mas não tenho religião. E acredito muito em Deus. Não existe ninguém que acredite mais em Deus do que eu. Pode existir igual. Pode, eu acho que tem muitos. Agora, mais não tem, não, porque agora, o Deus que eu acredito, que é o Deus, não é um Deus, é o Deus, só tem um, tem forma. Não é aquele velho de barba longa, né, que é o pai, vem a minhas criancinhas, ou só vai ao pai através de mim. Não. Por quê? Isso é que me deixa um pouco preocupado. Eu não digo preocupado, certo? Mas me chama a atenção. Quer dizer, o autor dos livros, os autores dos livros da Bíblia, eles têm um machismo intrínseco, né? Eles acham que Deus é homem. Jesus diz: ninguém vai ao Pai, que o Pai é Deus, se não for por mim. Então a gente vê assim, a presença marcante do Pai, da figura paterna, no livro mais lido de todos os tempos, né? Não existe nenhum livro
que tenha sido mais lido, seja mais lido que a Bíblia. Nesse livro, a figura do pai é endeusada. Endeusada no sentido literal, né? Porque o pai é o Deus, né? Mas aí, de a gente ver esse tipo de comportamento projetado nos outros livros. E aí muitos autores encarnam essa sensibilidade, começam a colocar a figura do pai como sendo a referência do ator principal, do personagem principal, como sendo a causa de certas traumas e de certas vocações. Você falou, por exemplo, né, o Ernest Hemingway cismou de por fim a própria vida no dia que o pai, exatamente como o pai tinha feito. Ou seja, a influência paterna é muito grande. E essa influência, porque na sociedade é muito machista, né? Muito influência da mãe, do pai. E quando um garoto tem muito influência da mãe, as pessoas começam a duvidar, inclusive, da masculinidade do rapaz. O rapaz começa eu digo, com muito orgulho, eu tenho muito da minha mãe, meu humor, meu modo de ver o mundo da minha mãe. Meu pai era mais duro, meu pai era mais carne de osso. Minha mãe era mais doce, mais suave, mais humorada. Eu puxei muito a minha mãe, mas eu não renuncio à influência do meu pai. Dizem que, do ponto de vista, pareço muito com meu pai, mas tem essa. Mas a influência dos pais, do pai na literatura universal é mais do que evidente e a gente está em todo canto por aí, está em livro de todo mundo, né? Olha, a pergunta que você faz é muito pertinente e muito desafiadora. Donald Winnicott, que eu me baseei aí para apresentar a problemática inicial, ele estava numa época em que a emancipação feminina tinha começado após a Segunda Guerra Mundial. E, então, o tema parece ser um tema obsoleto, mas não é. Porque hoje as famílias, as mulheres também trabalham, não é que trabalha tirando o trabalho doméstico, jornada dupla. E elas ficam exclusivamente, eu ficava no tempo de Winnicott, ligadas à família. Então, ele teve a visão inicial de ver a importância do pai na formação da criança. E é algo juntos. E, praticamente, existem mentiras estatísticas e mentiras diferentes, mentiras mentirosas. Quando eu pego uma estatística grande aqui, feita no Brasil, nos cartórios, tem um percentual muito grande de crianças registradas sem pai. E isto é um fato que as estatísticas podem demonstrar, mas a estatística por si só não é uma deusa científica, não é um Deus. Nós devemos ver como estamos mudando. Há um progresso muito grande. E o progresso não significa progresso também. Significa que nós temos que viver o que os alemães chamam de Zeitgeist, ambiente, environment, onde esta criança vai ser conduzida e gerada. Daí o nosso assunto de chamar fome ancestral, porque eu pesquiso muito agora denominada apelidada de segurança alimentar.
Aí, então, neste momento, eu pergunto uma coisa: por que o comércio faz tanta propaganda para o Dia das Mães e não faz para os pais? Então, eu também quero, Eu também quero, porque, eu também poxa quero. vida, eu acho que foi um pai que cumpriu com a sua integridade, a sua Pois é. coisa. Mas por que a gente vai ficar discriminado assim? Ô, Bernardo, tem uma outra questão que aí a gente já começa a entrar na relação de pai e filho, né, familiar. Aos pais, não sei, eu pessoalmente não sou muito chegado dessa teoria, não, mas em muitas famílias, muitas pessoas acreditam ao pai a tarefa é, provedora. Ao pai compete buscar recursos para sustentar a sua família. E por conta disso, me parece que inspira algumas religiões que o homem pode ter tantas mulheres se ele puder sustentar. É uma coisa muito, eu acho isso é uma coisa muito ligada à outra, né? E se o homem banca a família, ele pode ter tantas famílias quantas ele possa sustentar. Eu acho isso. Mas com o passar do tempo, assim, eu não sei nem se o aperfeiçoamento da sociedade, a evolução, desenvolvimento social, a questão da tarefa de prover a família passou a ser compartilhada homens e mulheres. Então, hoje não são mais os homens que provêm a casa, as mulheres também provêm. Isso é interessante porque existem algumas repercussões econômicas. E antes, os salários dos homens eram maiores, porque eles tinham que prover família. Mais recentemente, os salários dos homens são menores e das mulheres são menores, são um pouquinho menores que dos homens, porque é a soma dos dois que vai prover uma família. Se o homem ganhar tanto, né, a mulher também vai ganhar um pouquinho, porque vai. E força ambos a trabalharem. Eu lembro que um dos meus parentes mais ilustres, infelizmente não está mais conosco, Luiz Pinto Ferreira, ele, embora ele fosse um sábio, mas uma vez ele comentou uma coisa comigo que eu não sei exatamente até onde ele quis chegar. Mas ele disse: Alexandre, veja uma contradição. No momento em que os homens querem voltar para casa, trabalhar menos, para se eu trabalho com redução da jornada semanal de 6 para 5 dias, de 5 para 4 dias. No momento em que os homens querem trabalhar menos, as mulheres estão na contramão e querem trabalhar mais. Ou seja, a mulher já tinha uma jornada de casa, cuidando da família, cuidando da coisa, casa, da tudo, e ainda queria trabalhar mais. E aquilo que você falou, hoje, a mulher com duas ou três jornadas de trabalho, ela cuida ela cuida da prole, ela que dá banho em menino, ela que. É, isso, isso revela na antiga, mas o fato é que acontece. Ela cuida da casa, ela que administra, ela que lava prato, ela que faz isso e ainda trabalha. Pô, isso é uma coisa muito séria, né? E ao homem, aquele negócio de provedor, é que ele fica escudado nisso e faz pouco. E se for índio, é pior ainda, porque quem faz quem provê a casa é a mulher. O índio fica na rede, que é interessante, Meralo. A Índia dá a luz, fica de resguardo é o marido. A Índia dá a luz, né? Aí depois vai dar banho no menino, não sei o quê, sai para caçar, e o marido fica deitado na rede lá, sofrendo as dores do parto. Não me pergunte como é que é isso, não, mas é o que falam. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa questão se o homem de fato está renunciando a essa tarefa de ser o provedor da família, ou se isso faz parte de um movimento social e econômico que a gente não sabe exatamente até onde vai levar a humanidade. Olha, as mudanças estão aí, cada vez surgindo mais rápidas e impetuosas. A problemática maior, eu gostaria, quando você me falou do índio e da Índia, da ameríndia, dos povos
Existem tribos aqui e na América do Norte que, quando a mulher vai dar à luz, o pai fica numa cumeira lá com duas cordas amarradas na mão, na cada mão da parturiente. E quando o útero contrai para dar à luz, elas puxam a, as, as cordas, para o pai também sentir as dores do parto. Essa malvadeza, malvadeza. Mas não é malvadeza, não. Tem princípios que chega na parte da psicologia profunda, porque o homem tem um papel de provedor. E agora, eu não direi como Pondé que nós somos animais em extinção, mas está havendo um, um equilíbrio entre as funções provedoras. E isso é prática minha como pediatra e neonatologista. E os pais passam a ter uma influência muito grande na vida da família e na criação dos filhos. Porque eu ainda, embora não seja científico, como dizem hoje em dia, acredito na lei de Darwin. Nós saímos da caverna, não precisamos caçar em conjunto, há uma diferença. As mulheres estão votando, estão, e pasmem, sabe que mulher perde mais divórcio do que homem É depois da. mesmo. É. Então, eu estou dizendo, não é que eu estou defendendo as mulheres, porque eu acho que feminista e machista não entende nada de homem nem de mulher. Aí, então, o que acontece? Acontece que agora o pai, vamos dizer, está sendo de volta para o tempo da família, porque a mulher ficou também responsável pela provedoria. E, consequentemente, você chama provedor, o baixo provedor. Aí, então, tudo isso também está modificando na mente de uma criança. Lembre-se que, quando a gente nasce, o perímetro cefálico tem mais de bilhões de células nervosas que vão se não usadas e vão diminuindo. E o que acontece depende do estímulo para essas células nervosas. Consequentemente, eu já disse isso a vocês, 9 meses que a gente passa no útero da nossa mãe são mais importantes do que os 90 anos que a gente passa fora, É. entendeu? Então, é importante nós vermos que não é só psicológico, ou é também anatômico, é também funcional. Consequentemente, há uma relação muito grande da influência dos dois. Agora, eu não sou a favor de querer implantar uma mama no homem para ele dar de mamar, mas é preciso voltar a pensar neste equilíbrio. Eu me recordo, e não vou dizer o nome, da senhora que mais batalhou pelo voto feminino, para não entrar na política, pelo amor de Deus, é o seguinte: ela só em 1900 e tanto é que as mulheres passaram a ter direito de votar. Então, vocês reparam que houve uma modificação até no colégio eleitoral. Quer queira, quer não, eu falo agora como pediatra, nós temos o estirão do adolescente, que é o momento em que a criança cresce mais.
mais rápido. Pois bem, nós estamos aumentando a nossa altura média por causa da alimentação, essa coisa toda, vacina, medicina, etc, etc. Pois bem, se continuar nesta proporção, os homens e as mulheres terão a mesma altura. Estou falando em média. Agora, tem muita pseudociência, né, que chama, mas é a pseudociência que cria os sonhos da gente e faz a gente pensar. Ô, Meraldo, nesses últimos anos, tem se intensificado a questão da nova família. A nova família não como aquela família tradicional do pai, a mãe e os filhos. Existem famílias que estão muito confusas em relação àquilo que a gente pensava antes. Existem os casais, existem os trisais. Trisais é quando tem um homem com mais de uma mulher, duas mulheres, ou uma mulher com mais dois homens. Os casais homossexuais masculinos, os casais homossexuais femininos, as, a população, a comunidade LGBTQI+. Esse mais é porque existem essas outras formas de comportamento, e principalmente comportamento sexual. Comportamento de natureza social mesmo. E aí, eu tive conhecimento de um caso interessante, de de um rapaz, de uma moça. Ela era bissexual. Não, era uma moça, era homossexual, ela era lésbica. A coisa é tão confusa que eu nem sei mais. Ele, não, o rapaz, era um rapaz que era transexual. Então, ele tinha se convertido em mulher, mas ele era atraído sexualmente por mulheres. Não entendi nada. Ora, se ele é atraído sexualmente por mulheres, para que tocar de sexo? Continuava homem, né? Aí, Meraldo, eu queria que você, à luz desse nosso tema, desse programa, extremamente importante, que você comentasse sobre esse novo ordenamento familiar, essa formação de cidades que não eram usuais naquela época. Será que isso vai, ao longo do tempo, inspirar obras literárias de tal modo que daqui a 150 anos, um Meraldo, irmã da vida, com um Alexandre Santos da vida do futuro, vão conversar sobre temas literários vinculados a essas comunidades? Eu prefiro ficar com Churchill para responder a sua pergunta. Em breve, quando nós morrermos, ninguém vai se lembrar do que a gente disse, se era verdade ou era engano. Portanto, vamos ver se eu consigo pensar. Olhe, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e aqui de público: gênero é social, sexo é masculino e feminino. É X, X, Y, X. Agora, isso é sexo, masculino e feminino. Tem alguns casos que eu tive na minha clínica de hermafrodita que nasce com os dois sexos, ou pseudohermafroditas que tem uma secreção suprarrenal maior, etc, etc. Então, não existe gênero, existe sexo. E aqui usam gênero para, eufemisticamente, dizer as coisas. Masculino e feminino. A minha tese de docência, eu faço a diferença na mucosa oral do recém-nascido, masculino e feminino, a quantidade de corpúsculo de Barr, porque o homem nasce com 2x, mas ele atrofia, fica o outro Y só, pequenininho. Aí, então, hoje em dia, embora não tenha muita publicidade disso, mas fora daqui
atravessou a Barra de Pernambuco, do Recife, vai para fora. Quando tem um problema de Olimpíada, se é homem ou mulher, no time feminino ou masculino, se faz aqui rapidamente, se tem predominância do corpúsculo de Bar ou não tem. Começamos aqui em Recife. Então, é muito difícil você fugir da genética. Tem a epigenética, que é outra coisa. Aí eu vejo o seguinte, interessante, uma coisa puxa a outra. Os doadores de sêmen, sabe que existe banco de sêmen. Sabe qual é o mais caro sêmen? Dos estudantes de Harvard, porque porque eles são, olha, se publica muito as joias da rainha, né? Mas não se fala nisso, está se perdendo uma maneira de conhecer mais o mundo. A verdade, está se perdendo isso. Aí é infoxicação, infecção pela intoxicação. Aí, então, intoxicação pela infecção. Aí, o que acontece? Tudo isso poderia ser mais divulgado, mais informado. Quer ver uma coisa interessante? Pulando agora de um fato para um fato político, e eu falei em votação das mulheres, não é? Te lembra? O seguinte, sabe quem deu voto ao trabalhador da Inglaterra, do Reino Unido? Disraeli, um conservador. Ele viu na Revolução Industrial a importância dos trabalhadores e eles precisavam tomar parte da política. Então, ele deu, por conta do Partido Trabalhista, deu o início ao direito dos trabalhadores votar. E depois vieram as mulheres. Então, estamos politizando demais. Eu já disse isso para você. É muito difícil. Quanto a esta situação de direito a casar ou não, eu não vou entrar porque eu não sou jurista. Não, mas eu não estava nem preocupado de direito a casar. A Certo? realidade é que isso vai ter forçosamente uma repercussão na arte. Porque os homossexuais estão escrevem muito bem. Essas pessoas escrevem e produzem arte muito boa. Então, a impressão que eu tenho é que, do mesmo jeito que uma sociedade machista escreveu sobre o Deu Margem, que nós discutimos hoje, a importância da paternidade da literatura universal, fico imaginando que daqui a 100, 50 anos, uma dupla tão competente quanto como essa nossa vai discutir a influência de livros escritos por essa comunidade na literatura universal. Era exatamente isso que eu estava pensando, assim, que a gente pudesse hoje discutir nesse finalzinho de programa, porque, olha, Meraldo, eu vou dizer, conversar com você é muito bom. Também é interessante e muito bom falar com você. Eu não sei se você notou o seguinte: tanto Hemingway como Dostoiévski e o outro, Proust, eram filhos de médicos. E, então, para não dizer que eu não vi estas coisas, eu tenho a dizer que Proust era homossexual. O pai dele era muito importante. Aí você não precisa esperar tempo. Não, Leia Proust e não, veja. mas veja bem, mas a literatura de Proust não destacava a sexualidade, destacava a figura Se você paterna. souber disso, as personagens dele
algumas delas são do drama da homossexualidade. Aí por isso é que eu trouxe estes exemplos. Hemingway era revolucionário, toreador, bebia Cuba Libre, vivia na farra, era um mulherengo tremendo, e o pai suicidou-se e depois suicidou-se. Entendeu? Dostoiévski viu o pai morrer. Aí, então, eu quero dizer que o pai não é uma figura secundária. O que me levou a isto foi apenas um dado que eu peguei na internet: o número de crianças sem pai registradas no Brasil. Então, juntei uma coisa com a outra e trouxe para as pessoas pensarem nisto e não ficarem brigando esquerda, direita, esquerda, não sei o quê. É por isso que eu estou aqui do alto dos meus quase 90 anos. Como em setembro eu faço 89, com mais 9 meses que eu passei, eu posso dizer que tenho 90 anos. Mas, olha, é uma coisa interessante, né, Meraldo? Porque, de fato, você atravessa o tempo, é como se vinho de boa qualidade, você vai melhorando, você mantém a lucidez, você tem uma carga de informação, carga de experiência. E é por isso que eu digo, eu sou uma pessoa de muita sorte, que tenho como conversar com você. Mas não sou mesmo eu que tenho sorte, não. O senhor Jorge também tem muita sorte, que tem ao seu lado, aprendendo tudo isso. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa Chat Pensando. E Isso hoje está aqui, ó, aqui, olha. Não é, está aqui. é É isso exatamente. que eu estou gritando. Bom, e nós estamos chegando ao final de mais um programa Chat Pensando. Hoje nós conversamos da presença paterna na literatura universal, tema levantado e apresentado de forma magistral, Meraldo Zic, que nos dá essa oportunidade de aprender um pouco cada quinzena. E na próxima quinzena, então, nós vamos ter outro programa e anota na sua folhinha. Toda quinta-feira, a cada 15 dias, às 5 da tarde, no canal Arte Agora, um programa chato. Vamos ouvir agora as despedidas do nosso queridíssimo Heraldo Zico. Heraldo, a palavra é tua, para tuas despedidas. Alexandre, eu lhe agradeço muito e gostaria de. Dificuldade eu tenho de interagir com a eletrônica, essa coisa toda, mas você está facilitando esta minha comunicação. E quer acabar com a história? Matem os velhos. Portanto, muito obrigado, pessoal.